Mas assim, ó, quando você fica meio triste, quando você fica meio preocupado, deixa eu te falar uma coisa. A última pessoa que você vai falar é com a tua esposa. Você não vai falar isso pra ela. Porque se você, por exemplo, se você que é o responsável por solucionar essa p, você não dá conta, não sabe o que fazer, você vai fazer o que contando pra ela? Você vai transferir pra ela uma preocupação que não é dela, ela não tem a ver com isso. Né? Ela não pode te ajudar. Só o que você está fazendo é deixando essa pessoa preocupada, nervosa, triste junto com você. Tá? Mas eu falei mais uma vez, o homem tem responsabilidade, ele tem um tipo de responsabilidade psicológica e afetiva na relação. Tem que ser homem. Então com quem a gente desabafa? Com Deus. Okay? Quando eu conheci o Ítalo Marcílio, foi uma palestra, seminário relacionado à questão de gênero. Era uma discussão que estava tendo na época e, enfim, ele foi dar uma palestra lá e ele fez uma abordagem muito bacana lá do tema que ele se propôs, que eu nem me lembro o que era, mas eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com a palestra dele, eu fiz algumas anotações e tal, e tinha tudo muito a ver com o que eu estava conhecendo naquele momento, que era essa parte intelectual do Brasil mais à direita, mais conservadora, e aquela. Naquele momento eu não sabia, mas depois eu descobri que ele era aluno do Olavo e aí eu entendi tudo, né? E bacana, assim, você tinha ali realmente um médico, um psiquiatra, um cara ponderado, um cara fazendo uma abordagem poética. Eu me lembro que era uma abordagem poética de algum determinado assunto que eu não lembro agora o que que é, mas me impressionou bastante. Eu me lembro que tinha alguma coisa relacionada a gênero, porque nesse seminário tinha algumas pessoas que eram trans e eles foram lá para boicotar, né? Tinha uma feminista, tinha um trans, enfim, eles foram para boicotar o evento que majoritariamente estava formado por pessoas ali de direita e pessoas conservadoras. E obviamente que não conseguiram vencer no grito, mas não estava muito cheio, foi num fórum lá no centro do Rio. E depois eu comecei a acompanhar o Ítalo e aí ele bombou na internet. Depois que ele fez uma abordagem um pouco diferente, me parece que ele tentou ali meio que fazer uma junção e aproveitar o hype do Jordan Peterson e com aquele Huberman também. Não sei porque eu vejo o Huberman e me lembra o Ítalo, parece, assim, esteticamente parecem pessoas muito próximas. Então acho que ele quis dar aquela pegada, ele conseguiu relacionar esse lado mais intelectual com uma pegada de coach e deu muito certo porque ele veio com aquela coisa assim meio do arrume a sua cama antes de querer mudar o mundo, que é uma pegada bem mais do Jordan Peterson. Ele trouxe essa pegada com aquela coisa de não reclamar, né? Então ele trouxe muito forte isso, essa questão de você não reclamar e não colocar a culpa nos outros. E isso foi muito importante para mim na época. Isso foi muito importante. Então posso dizer sim que o Ítalo ele teve um impacto positivo para mim até um certo ponto e depois deixou de ser uma influência porque eu comecei a ter uma certa ojeriza, assim, uma certa rejeição ao Ítalo. Por quê? Vamos lá. O Ítalo aparece como um personagem muito forte e isso pode levar muitas pessoas a acreditarem, principalmente os homens, a acreditarem naquele personagem ali. Só que quem acompanha o Ítalo desde de muito tempo sabe que não é verdade, ele nem sempre foi assim. Ou seja, a maior parte da vida ele não foi assim. Ele mesmo já confessou, né? E óbvio que ele vai tentar ali relatar isso de um jeito mais ameno, mas se você parar para entender o que ele está falando, você vai ver assim, ele ficou numa depressão muito grande e ele nem conseguia sair. Chegou um ponto que ele nem conseguia sair do quarto. Imagine então.
Um homem com tantos filhos. Na época ele não tinha. Ele já tinha muitos filhos, né, nessa época. Imagina então um homem que era um médico, psiquiatra, tinha ali seu consultóriozinho na Barra, com uma mulher que não trabalha e com aquele monte de filho. E aí? Um cara que está num grau de depressão que ele não consegue nem sair de casa para trabalhar. Ele mesmo relatou que ele não conseguia nem falar com a caixa do mercado ou de uma lanchonete que ele ia comprar água, então ele ficava com sede, porque nesse ponto, né, da depressão dele, ele não conseguia responder à caixa. E aí ele tenta justificar lá a maneira dele e tal, enfim, até um ponto que ele não conseguia nem mais sair do quarto. E aí, será que ele está cumprindo o papel de um homem que ele gosta tanto de falar e cobrar dos outros? Aí ele vai falar que, mas aquilo ali ele fez. Aí ele teve uma brilhante ideia de fazer uns exames, e aí ele viu que lá estava relacionado a uma questão orgânica ali. Então ele precisava de alguma suplementação, inclusive ele usa isso como propaganda, né? E aí, de um curso que ele deu de suplementação, em que ele. Eu falo isso porque eu vi esse curso, assisti a esse curso, eu tive acesso a esse curso. Eu assinei o Guerrilha Whey por muito tempo, então não estou falando de uma coisa que eu desconheço. Ele soube muito bem vender as suas ideias e tal, e ele ganhou muito dinheiro. Ele mudou de vida, ele não era nada disso que ele é agora. Ele conseguiu isso graças a uma assessoria daquele Arno Alcântara. Eles se juntaram. O Arno também era um cara que ele continua não se expondo muito, mas era um cara que vivia tentando fazer alguma coisa na internet para ganhar dinheiro. Então era um cara que, vamos dizer assim, até então não tinha conquistado nenhum sucesso, era um fracassado aí na internet. E aí ele foi tentando, tentando, até que ele conseguiu. Assim como muitos outros caras que não conseguiram se realizar profissionalmente fora da internet e conseguiram, com essa virada de chave, principalmente por conta da pandemia, mudar a realidade. O Ítalo já tinha conseguido isso antes da pandemia e a pandemia só o ajudou cada vez mais, assim como um monte de gente que até então conseguia tirar um dinheiro, conseguia tirar o sustento com produtos digitais, vendendo cursos, essas coisas, mas que com a pandemia isso aí se escalonou de uma forma inimaginável, os caras ficaram milionários. Isso aconteceu com o Ícaro de Carvalho também. Mas isso aí vai ser tema para um outro vídeo. Mas a questão é que são homens que conseguiram se alavancar pela internet, que, vamos dizer, entre aspas, que profissionalmente não tinham alcançado uma boa relevância, conseguiram por meio de um personagem que criaram, porque. E no caso do Ítalo, você tem vários personagens. Nesse vídeo em questão aí, que eu coloquei, que é sobre qual o papel do homem, qual o papel da mulher, ele tá falando ali quase sussurrando. Não parece o mesmo Ítalo, que manda os outros tomar naquele lugar, que xinga os outros, chama, insulta as pessoas, dá o dedo do meio numa live com milhares de pessoas, né? Então, assim, são vários personagens que ele vai se adequando. Ele vai se adequando ao espaço para que público que ele deseja alcançar, ele vai moldando, né, essa sua personalidade e o personagem que ele acha que vai ser mais eficiente. E agora ele está na posição de conselheiro nesse vídeo, então ele fala quase sussurrando. Não é aquele cara que grita e debocha e bate na mesa. E eu não estou criticando essa técnica, que eu acho que tudo bem, é a maneira dele ganhar dinheiro dele. É a maneira dele conseguir cativar o seu público. E por incrível que pareça, e isso foi dito pelo próprio Ítalo, a maior parte do público dele é feminina.
Não são homens que seguem o Ítalo, na sua maioria. A maior parte do dinheiro dele vem do público feminino. E esse público feminino o segue, sabe lá com quais intenções, porque, veja, a própria mulher do Ítalo já veio, a Samia Marcilli, ela já veio falar sobre essa questão de que muitas mulheres a procuram falando que como ela conseguiu, o que ela fez para encontrar o Ítalo Marcilli. Que elas queriam um Ítalo para a vida delas. Então, veja, elas estão desejando um homem de outra mulher e vai pedir orientação para essa mulher de como conseguir um cara igual, como se isso fosse possível. E outras procuram a Samia para falar assim, como é que eu faço para o meu marido ficar parecido com o Ítalo? Olha só o nível de doença mental dessa mulherada. Isso incomodou tanto a Samia Marcilli que ela teve que fazer uma live para falar para essas mulheres pararem com isso. Pararem de comparar os seus maridos com o marido dela, o Ítalo. Então você vê que tem uma projeção e essa projeção que tanto mulheres quanto homens, mas aqui eu estou preocupado com os homens, fazem em cima do Ítalo, que não condiz com a realidade. Eu já vi um vídeo, isso aí deve ter até saído do YouTube, mas teve uma palestra que a Samia deu, e pelo que parece no vídeo são só para... parece que é só para mulheres ali, só tinha um público feminino, ela estava sentada no palco com outras mulheres, então provavelmente ele estava falando ali só para mulheres. E ela fala assim, vocês veem o Ítalo aí fazendo um monte de coisa, mas não pensem que ele é assim, que é natural isso. Né? O que faz ele se movimentar tanto, fazer tanta coisa ao mesmo tempo, o que força tudo é a obrigação que ele tem com a família. Ou seja, não é algo que nasce natural, né? Ele tem uma tendência, e ele já falou mesmo, ele é do temperamento fleumático, né? Então ele é mais um fleumático. Ou seja, qual é a característica do fleumático? Ele é mais acomodado. Eu sou fleumático também. É muito custoso para quem é fleumático se movimentar, sair da inércia. É muito custoso, é muito difícil. Isso é da natureza do fleumático. Então ele tem que ter algo que o force a sair dessa inércia, e aí ele vai fazer e vai se adaptar. Então, outra característica também do fleumático é as pessoas com quem ele convive. Se ele começa a se meter com pessoas que são mais proativas, ele vai se tornar naturalmente proativo. Agora, se ele está metido com pessoas que são mais preguiçosas, mais lentas, ele vai se moldar. Então, é uma característica comum do fleumático também se moldar ao ambiente. Então, veja que não é nada natural. Então, tudo isso que você vê hoje do Ítalo vem de uma necessidade, ou seja, ter muitos filhos, para ele, foi um motivador para o esforço que ele estabelece aí com essa criação de curso, de aulas, de seminário, e cada vez mais produzir mais, porque ele tem uma família muito grande para sustentar. Mas não é natural dele. E veja bem, outro ponto, e nesse ponto ele é muito eu penso, né, que é muito parecido com o do Ícaro de Carvalho, é que o Ítalo hoje ele é assim, mas ele alcançou esse status estando casado com a Samia. Ou seja, ele deu sorte com a Samia porque ele era um zero à esquerda quando ele conheceu e casou com ela. Obviamente não tão zero à esquerda assim, porque ele era de uma família de nome. Eu fico passado, né? Eu fico assim, passando mal quando eu vejo filho de médico reclamando que era pobre. Que é mentira. É uma mentira. Ainda mais que o pai dele só tinha ele e a irmã dele, então não era uma família gigante igual a dele. Eu poderia até acreditar se fosse uma família gigante, né? Mas não, é só duas crianças. Então porra, o Ítalo, ele já teve a cara de pau
né? De falar que o pai dele, depois de médico, perdeu o emprego e vendia pipoca. Ah, não. O pai dele é um médico cirurgião, era um médico cirurgião conhecidíssimo aqui no Rio de Janeiro. Era difícil conseguir uma vaga, né, E ele falou que o pai dele teve uma época que para sustentar a família vendia pipoca. Vocês acreditam nisso? Então são muitas histórias e muitas lorotas que esses caras fazem, né? E que dependendo do momento você acredita e você compra essa ideia. Isso não é ruim comprar essa ideia em um determinado momento, né? Que é a ideia de que você tem que fazer acontecer e se esforçar e que aí resultados surgirão na sua vida e que você vai conseguir alcançar, você vai vencer, vai encontrar sua honradinha, as pessoas vão reconhecer esse esforço, aquela coisa meio meritocrática, aquela questão da meritocracia, que a gente sabe muito bem que não é bem assim que a banda toca, não só aqui no Brasil, no mundo, não é bem assim, que muitas pessoas passam a vida toda se esforçando e nem por isso vão conseguir alcançar o nível desses caras, mas eles querem vender isso para você, que se você fizer um curso, que se você entrar no Guerrilla Way, que se você fizer o curso de suplementação, que se você fizer o curso lá de relacionamento, e agora ele está vendendo aí um curso de, né, por isso que eu acho que talvez ele esteja falando um pouco de casamento, mais agora, apesar dele sempre falar, mas agora, por conta mais um novo produto que ele vai colocar ali, ele coloca a foto dele com a Sammy ali, vendendo aquela ideia de como conseguir o casamento perfeito, deve ser algo desse tipo. Mas o cara só está querendo vender curso. E se você sabe que o jogo é esse, beleza, tudo bem, compra o curso, faz o que você quiser. Eu não duvido da qualidade, porque eu entendo que o Ítalo não é um cara ignorante, não é um cara burro, ele é um cara que ele tem um bom conhecimento. E se não tivesse, ele já não teria chegado onde chegou. Só que o meu problema aqui, e o meu ponto que eu abordo com vocês é cuidado. Cuidado para não comprar essa ideia e você se frustrar. E achar que o problema está em você quando não está. Volto a falar. O Ítalo conheceu a Sâmia quando ele era um zero à esquerda. E mesmo assim ela topou largar a carreira de médica para cuidar dos filhos, que foi uma exigência dele. Quantas mulheres vocês conhecem que seriam capazes de fazer isso? Mas lembrando, o Ítalo é um Marcilli. A família dele tem um nome. Não era um zero à esquerda. E obviamente que ele contava com todo o amparo ali do pai dele. Eu não acredito que o pai dele o deixaria na mão. Ele mesmo já falou que quando ele era jovem, ele começou a se meter no meio de investimentos. E o que eu falo aqui é público, foi ele que falou. E ele começou a gerenciar o dinheiro de familiares. E eu me lembro muito bem que isso foi no início, e ele falava assim: eu sei ganhar dinheiro com investimento. Se vocês quiserem, um dia eu posso falar disso com vocês. Meio sugerindo que ele poderia ensinar a fazer, que ele sabe fazer isso. Só que continuando a história, ele começou a ganhar algum dinheiro nesse campo do investimento, começou a oferecer à família e ele começou a administrar uma espécie de caixinha, vamos dizer assim. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Só que aí ele para a história e ele fala assim, não, eu perdi tudo, não sei o quê. Mas ele não fala qual foi o desenrolar. O que aconteceu? Ele deixou os familiares no prejuízo, ou o pai dele quitou essa dívida com os familiares? O que deu? No que deu essa história? Mas ele e um amigo perderam o dinheiro todo dos familiares dele aí. Então, assim, essas histórias que ele conta e que, de certa forma, ele traz um engajamento com o seu público, porque o público do Ítalo Marcilli é um público burguês, classe média alta aqui do Rio de Janeiro. E aí, assim, ele foi captando pessoas de outros estados também. Mulheres ricas, entediadas, que estão buscando sentido de vida. Principalmente, ou que estão frustradas com o marido, e aí elas adquirem os produtos do Ítalo e tentam convencer o marido
a se encaixarem naquele estilo de vida. E muitas vezes, por essas mulheres acreditarem que isso seja possível, que por meio dos cursos do Ítalo, os maridos se tornarão meio que um Ítalo Marcília aí, numa versão 2.0, elas muitas vezes correm o risco de acabarem com seus casamentos, porque elas focam no Ítalo de hoje, que é um cara bem sucedido, cheio de dinheiro, que fica fazendo palestra para os outros. Mas elas não topariam isso naquele Ítalo lá do início, que a Sâmia, que a própria mulher dele aceitou, que era um zero à esquerda. Elas não conseguem entender isso. Elas, a mira delas é nesse cara já pronto e que deu muita sorte. E uma das sortes dele foi encontrar o Arno, que foi o cara que deu essa orientação dele mudar o perfil dele. Porque o Ítalo já vinha tentando uma carreira na internet, só que sem êxito. Não conseguia, que era aquele programa a melhor família do mundo, né? E aí foi o Arno que deu essa ideia de virada de chave, que ele começou numa pegada mais agressiva, né? Mais enfática, de dar porrada no público, para ver se o público despertava. Isso funcionou bem, inclusive funcionou comigo também. Essa pegada de raspar a cabeça, né? De você, se você tem vergonha, se você não consegue suportar a aprovação social, a ponto de você não consegue ter a coragem de raspar a cabeça e sair a público com medo do julgamento, você não é homem de verdade. Então tinha aquela pegada de raspar a cabeça, de não reclamar mais, fazer aquele combinado de não reclamar em medida nenhuma, que inclusive é o que ele está falando nesse vídeo aí. Que você, homem, você não pode reclamar de nada. Porque a reclamação é uma espécie de repelente de mulher, e é verdade isso. Não deixa de ser verdade. É injusto, mas é verdade. Mas será que no dia a dia, na prática dele, ele faz isso? Eu acho meio irreal, assim. Um homem que vive com uma mulher e sabe lá como é que é essa mulher, ele nunca poder reclamar de nada. É um fato que a reclamação é uma coisa que a mulher lida mal, sim. O ideal seria que você não reclamasse de nada nunca, sim. Mas quantas pessoas são capazes de fazer isso e quantas vezes essa coisa de você entubar, entubar, entubar não te levam a você, em um determinado momento, estourar e falar o que não deve? Que talvez uma conversa, num momento específico, né, não seria mais adequado do que você ficar entubando e chegar a um ponto insuportável de você estourar e falar coisas sem pensar ali no calor do momento. E o quanto a esposa dele não deve ter aguentado nesse período de depressão, suportado, perrengue que ela passou. Hoje ele tira onda no Instagram e tal, porque ele é um daqueles caras que ele sabe de tudo, ele faz de tudo e ele é bom em tudo que ele se propõe a fazer, né? Então ele se mete em tudo, ele sabe tudo de política, ele sabe tudo de filosofia, ele sabe tudo de economia. Mas, cara, isso não condiz com a realidade. E aí você tem homens que se projetam nele e que acham que o caminho é ser uma versão Ítalo 2.0, que é só um personagem. Então, a minha preocupação hoje com vocês, né, e por isso que eu estou falando aqui, é que eu o acompanho há um bom tempo, eu consumi os produtos dele, e ele é um homem como eu, como você, que deu sorte na vida. Como disse lá uma vez o Matheus Tiburcio, lá do canal Ciquetinon, e eu fiquei bem impressionado e parei para pensar. Ele fala assim que o Ítalo, parece que, assim, que Deus tem um olhar especial para o Ítalo, que ele escapou de muita coisa, e é verdade. E é verdade, parece que sim. Só que eu não vejo diferente, por exemplo, do Olavo,
eu não vejo os frutos de toda essa empreitada que o Ítalo trava aí, né? Traça aí, né? Ao longo dos anos. Eu não vejo resultados, eu não estou vendo resultados disso. Como a gente via ali do Olavo. Obviamente que eu não estou querendo colocar no mesmo balaio o Ítalo e o Olavo, apesar do Ítalo ser aluno dele, mas para um canal do tamanho do Ítalo, ele tá ali com mais de 700 mil inscritos só no YouTube, ele passou do 1 milhão no Instagram. Eu não vejo frutos. E eu não vejo frutos justamente por quê? Porque o público dele é feminino e o seguem por motivos errados. Essa é a questão. As mulheres que permeiam lá o grupo dele, o canal de YouTube, e que o bajulam e o seguem, elas o seguem pelo motivo errado. Então, num vídeo como esse que ele fez aí, do qual o papel do homem, qual o papel da mulher no casamento, o vídeo ali, ele só presta até o papel do homem. Quando ele começa a falar do papel da mulher em diante, isso aí é ignorado. É assim que faz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, tá? No final do ano passado, eu percebi minha esposa completamente esgotada, estressada. Ela não estava reclamando, mas ela estava com aquele negócio lá do homeschooling, que ela gosta. Beleza, por quê? Porque materialmente falando, do jeito que estava sendo feito, era impossível. Ela dava conta da educação das 5 crianças. Então, se ela gastasse 2 horinhas ali com cada uma, eram 10 horas por dia. Só que não eram 2 horinhas, era mais. Era 10 horas fora almoço, fora lanche, fora não sei o que. Então, é materialmente impossível. Né? Então, evidentemente, eu olhei para aquilo ali e falei, não tem conversa, eu não vou desabafar, eu não vou falar, eu tô preocupado com você, eu tô aqui vendo que a gente não tá conseguindo ter uma vida a dois, eu tô vendo que você tá cansado. Não é assim que um homem faz, tá entendendo? Porque, sobretudo, se você não tem como... Por que você vai desabafar, entendeu? Eu tô preocupado com o negócio do meu filho, eu tô preocupado com... Você não fala, você refaz, entende? O que você faz? Você fala, você presta atenção na história, como é que ela vai? Ou vou botar no colégio, ou vai, penso, né? Ou vou botar no colégio, ou vou ter que montar uma outra estrutura. O colégio ela não gosta. Também não, suporto. Colégio. Então foi atrás, vi o esquema, não sei o que, não sei o que. Então faz o seguinte, cada criança vai ter um professor, professor isso, professor daquilo, não sei o que, não sei o que. Eu peguei, desenhei tudo, né? Vai ser assim, vocês professores aqui, fui pesquisei o negócio, você vai ficar coordenando a coisa e você vai poder ir fazer suas coisas, vai poder tocar a tua vida normal, vai poder ter tempo para fazer as coisas, né? Porque vocês podem ver que essas seguidoras do Ítalo, e aí tem algumas aí no Instagram, elas são de uma postura muito masculina. Que é justamente o que ele diz que não deveria ter, que não deveria ser o papel da mulher no casamento. Ele traz nesse vídeo que o papel da mulher é trazer docilidade ao lar. Dessas seguidoras do Ítalo Marcílio aí, que são discípulas dele, eu não conheci nenhuma até hoje que seja doce. Todas têm uma postura bastante masculina e são as que ditam a regra dentro de casa. Que são as que moldam, né, a sua família. Então a gente tem aí, né, nesse meio neoconservador, que pipocou aí um monte de gente estranha, com ideias meio esquisitas e que... E eu vou te falar, não tô nem falando que o Ítalo é neoconservador não, mas que surgiu uma galerinha aí na esteira do Ítalo e que são alunos dele, que são um pessoal bem esquisito aí, que é uma deformação do que deveria ser um verdadeiro conservador, um verdadeiro direitista, vamos dizer assim. É uma deformação. Então é o que eu falei. Seguem o Ítalo pelos motivos errados. E por isso que você vê que, apesar do trabalho do Ítalo ser um trabalho consistente, que tem durado aí ao longo dos anos, você não tem frutos expressivos. E que
Assim que ele decidir sair do jogo, da internet, parar de ser produtor de conteúdo, que uma hora isso cansa e vai cansar, ou pelo menos diminuir a quantidade de produtos que ele oferece, toda essa movimentação que ele faz no Instagram, enfim. Ele vai ser uma dessas figuras que vai ser esquecida muito rapidamente.